Tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Hoje é segunda-feira, dia 22 de maio de 2023 e está começando uma edição especial do Geografia em 5 Minutos, totalmente dedicada à reunião do G7 que aconteceu durante esse final de semana em Hiroshima, no Japão. Antes da gente falar das notícias, especificamente da participação brasileira na reunião do G7, é importante a gente explicar o que é o G7. Então o G7 ele nasceu no contexto ainda da Guerra Fria, falando das 7 maiores economias do mundo naquela época, certo? Porém, com o tempo, outras economias entraram nessa lista e daí a gente mudou, né, a terminologia para os 7 países mais industrializados do mundo. Porém, hoje eu tenho outros países que são mais industrializados. Daí a gente fala o quê? As 7 economias desenvolvidas do mundo hoje. Então a gente não considera os países em desenvolvimento e os países subdesenvolvidos, apesar de algumas reuniões do G7 eles participarem como convidados. Já existiu também um outro grupo chamado G8, que contava com as 7 maiores economias do mundo, mais a Rússia. Porém, esse grupo ele já não se reúne desde a invasão russa à Ucrânia, porém não a invasão russa à Ucrânia agora, 2022. A invasão russa à Ucrânia lá atrás, quando a Rússia invadiu a Crimeia, certo? Então, quem faz parte do G7 de fato hoje? Então, hoje, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão. Porém, os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento buscam representatividade já faz bastante tempo. Por isso, foi criado o G20, que representa as 20 maiores economias do mundo. Na verdade, as 7 maiores economias do mundo, a União Europeia, mais os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, certo? E aí formam o G20. Qual foi a participação brasileira? Então, só para destacar, o Brasil voltou a ser convidado para uma reunião do G7, certo? E o presidente Lula representou lá o Brasil, se reuniu com mais de 11 chefes de Estado. Entre os principais destaques, vale a pena a gente colocar o Japão, a Alemanha, a Índia, a França e a Indonésia, certo? O que o Brasil fez de importante? Além de defender uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, que hoje conta com 5 membros permanentes, dos quais o Brasil não faz parte, o Japão não faz parte, a Alemanha não faz parte e a Índia também não. Então este grupo ele já existe desde o início dos anos 2000, que são grandes países que não fazem parte do Conselho, como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Então, mais uma vez, esses 4 países, né, Japão, Brasil, Índia e Alemanha, defenderam uma reforma no Conselho de Segurança da ONU entre os membros permanentes, buscando mais representatividade. Além disso, o presidente Lula também deu uma declaração pedindo explicações da Rússia na ONU, pedindo que a Rússia se explique em relação à invasão à Ucrânia. Isso é uma resposta àquele ruído que existia após a visita do presidente Lula à China, onde ele declarou que existiam 2 culpados na guerra. Quando todo o mundo internacional, né, toda a política internacional, ela defende que a Rússia é culpada, uma vez que ela feriu a integridade do território ucraniano, certo? Com o presidente da Indonésia, o presidente Lula defendeu a criação da Cúpula das Florestas, a união de países que ainda tem um grande número de florestas para formar um grupo em prol da preservação do meio ambiente. Outro destaque importante é a reunião que não aconteceu. Como assim a reunião que não aconteceu? Estava previsto que o presidente Lula se reuniria com o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, que participou e que foi o centro das atenções na reunião do G7. Porém, de última hora, a reunião foi desmarcada. A declaração oficial, tanto do governo brasileiro quanto do governo ucraniano, foi de incompatibilidade de agendas. Porém, também estava prevista uma reunião do presidente Lula com o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que também não aconteceu. Então, claramente, o cancelamento da reunião com os Estados Unidos com a Ucrânia é uma resposta, tanto dos Estados Unidos quanto da Ucrânia, às falas do presidente Lula na recente visita à China, certo? Então, a situação do Brasil, não que ela esteja delicada, mas a gente precisa, o Brasil precisa tomar uma posição oficial, ele precisa se declarar contrário à guerra de fato, ele não pode ficar em cima do muro. A
apesar dessa declaração conjunta que ele fez com a Índia, pedindo explicações, né, dizendo que o Brasil apoia a paz, que o Brasil defende a paz, ele vai ter que ser mais incisivo, perdão. Provavelmente, né, se a guerra se estender até setembro, na abertura do discurso da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Lula vai ter que se posicionar a favor da Ucrânia e contra a Rússia. Não acredito que ele consiga segurar por mais tempo essa posição neutra do Brasil. Beleza? Esse foi o Geografia em 5 Minutos de hoje, pessoal. Uma excelente semana de estudos e até a próxima semana.